Bem, no vídeo anterior nós mostramos todo o material referente aos 30 anos da Constituição e agora vamos dar continuidade mostrando uma série de PowerPoints sobre todos os eventos históricos, políticos, jurídicos, econômicos, sociais que ocorreram durante esses 30 anos e fazer uma análise crítica de todos esses fatos que ocorreram. Bem, aqui nesse PowerPoint a gente vê, eu dou enfoque à própria abertura política que foi feita nos últimos anos do regime militar, né? Com a abertura política gradual, lenta e segura, não tão segura assim, porque houve várias tentativas de não deixá-la prosseguir, como atentados, etc. E em abril de 77, o governo colocou o Congresso em recesso, criou os senadores biônicos, que era um terço do senador eleito indiretamente, tá? E esse termo biônico era de uma série que passava na TV do homem de 6 milhões de dólares, que era o homem feito à máquina, né, digamos assim. Então, por isso que eles criaram essa terminologia de homem biônico. E a anistia ampla, geral e restrita, que beneficiou cerca de 4.600 pessoas e que vários exilados políticos voltaram para o Brasil, como o Brizola, o Prestes, o Arraes, né? E houve a revogação do Institucional número 5, de 68, e o restabelecimento dos partidos políticos, né? Quer dizer, a Arena transformou-se em PDS, e o MDB transformou-se em PMDB, e os outros partidos que tinham sido extintos voltaram, como o PTB, da Ivete Vargas, o PDT do Leonel Brizola. E esse PP aí era o Partido Popular do Tancredo Neves, não é o PP de hoje. O PP de hoje é Partido Progressista, né? E o mandato do presidente Figueiredo foi de 6 anos, né? Que foi de 79 a 85. E nesse segundo aqui a gente mostra a questão econômica da década de 80, que se diz que era a década perdida, porque o país passou por recessão, né, em 81 e 83, houve a crise da dívida externa, né? Se hoje nós estamos com o problema da dívida interna, que já chega a cerca de 80% do PIB, à época o problema era da dívida externa, né? A inflação galopante, tem aí os exemplos, né, de 100% e 200% ao ano. E houve a tentativa já do Sarney, quando ele assumiu, de tentar neutralizar esse problema da inflação com o plano cruzado, depois o plano Bresser e o plano Verão, né? Aliás, quando eu assumi o cargo de auditor da Receita lá no norte do país, em Rondônia, eu fui trabalhar com a legislação do plano cruzado, do congelamento de preços. Só fui trabalhar com a legislação tributária dos tributos federais somente depois do plano cruzado. Interessante notar que essa questão da disciplina fiscal do Brasil vem de longe. Desde o presidente Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, fez a industrialização do país e emitia moeda, e a inflação já começou daí. Não se tinha uma disciplina fiscal que só veio para o Brasil, digamos assim, após a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que é a Lei Complementar 101. E aí eu trouxe essa afirmação aqui do Saulo Ramos, que ele diz o seguinte: olha, inflação ameaçando o país por todos os lados, os planos econômicos não davam certo, porque não cuidavam da disciplina fiscal do país, dos 3 níveis do governo, federal, estadual e municipal. A moçada gastava muito mais do que arrecadava. Não havia tabelamento que segurasse, nem política cambial que sozinha pudesse dar conta da gastança interna. Então, para você ver essa questão da indisciplina fiscal, que só foi melhorada agora depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu digo mais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, se fosse aplicada hoje com esses estados aí que estão ultrapassando os limites do pagamento pessoal acima da receita corrente líquida, como aconteceu recentemente com o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, esses governadores tinham sofrido o mesmo processo de impeachment da Dilma e do Fernando Collor. Quer dizer, a lei às vezes é aplicada para um e não é aplicada para outros. Bem, se do ponto de vista econômico a década de 80 foi uma década perdida, digamos assim, do ponto de vista institucional, jurídico, político,
a década de 80 deve ser vista como uma década que o Brasil deu um salto de qualidade nesse sentido, pois houve eleição direta para governadores em 82, o movimento ciclo da direta já que movimentou o país, tá? Embora não tenha sido vencida na Câmara dos Deputados, sequer foi votada no Senado Federal. De modo que a eleição de Tancredo Neves foi eleição indireta pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985. Mas ele venceu com 480 votos, o vice era o José Sarney, concorreu com a chapa Paulo Maluf do PDS de São Paulo e o Flávio Marcílio, que era do PDS aqui do Ceará. Agora vamos ver o vídeo em que o Antônio Brito, que era o porta-voz da Presidência da República, dá a notícia da morte do Tancredo Neves, aqui na entrevista concedida ao Pedro Bial, no programa dele. Vamos ver. Um episódio, como diz o Clóvis, para o Garcia Marques. Exatamente. O Brito tornou-se, então, o personagem fundamental de um dos momentos mais tristes e inesquecíveis da história do Brasil. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova República. A emocionante corrente de fé e de solidariedade das últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. Com a mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. Bem, agora vamos ver aqui já a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, enfocando, antes porém, que o Sarney impulsou, aliás, assumiu no lugar do Tancredo Neves, porém houve uma discussão jurídica antes disso, porque quando o vice-presidente assume, naturalmente, o presidente, o titular, já tem assumido. E nesse caso, o presidente Tancredo morreu antes de tomar posse. Mas essa discussão foi contornada e acabou o próprio Sarney assumindo a presidência da República pela interpretação que foi dada do artigo 76, parágrafo único da Constituição de 67. E aqui vemos a convocação da Assembleia Constituinte pela emenda constitucional número 26, de 27 de novembro de 85. E aqui vem aquela discussão se a Assembleia Nacional Constituinte era uma Constituinte originária, que podia mudar tudo da Constituição, ou apenas derivada da Constituição em vigor, né? Então, o artigo 1º convoca os membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal para reunir-se em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, em 1º de fevereiro de 87, na sede do Congresso Nacional. Interessante destacar aqui o artigo 3º, porque ele tem a ver justamente com aquela discussão que nós tivemos ali, como mostramos naquela matéria do jornal Folha de São Paulo, em que houve a revelação de que vários artigos não teriam sido votados de acordo com o regimento interno e com a emenda constitucional em foco. Olha o que diz o artigo 3º. A Constituição será promulgada depois de aprovação de seu texto em 2 turnos de discussão e votação, por maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Então a gente vê justamente que aqueles artigos que não foram votados não cumpriram o rito formal que estabeleceu a emenda que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. E aqui nós vemos a composição da Assembleia Nacional Constituinte, né?
que ele foi eleito em 15 de 11 de 1986, tinha deputados federais 487, senadores 49 e senadores de 82, 23, que é justamente aí onde houve a discussão se esses senadores de 82 teriam legitimidade para compor a Assembleia Nacional Constituinte. Essa foi a primeira distorção. E aqui eu destaquei da Constituinte, tinha 26 mulheres, né? Do total de 559, você vê a discrepância que houve. E eu destaquei o nome de vários aí que participaram da Constituinte, como a Sandra Cavalcante, Vilma Maia, Raquel Cândido, Miriam Portela, Rita Camata, Cristina Tavares, Maria de Luz Abadia e a Moema Santiago aqui do Ceará. E aqui nós vemos a instalação da Assembleia Constituinte, foi 1º de fevereiro. O fim dos trabalhos foi no dia 5 de outubro de 88, portanto, praticamente 20 meses, né? O presidente foi o Ulisses Guimarães e o relator foi o Bernardo Cabral, do PMDB do Amazonas. E aí nós falamos justamente na comissão de notáveis, que era o outro projeto que foi feito pela Comissão Afonso Arinos, acabou não sendo utilizado, né? E que a Assembleia Nacional Constituinte teve o papel duplo, tanto de constituinte como de órgão legislador ordinário. Como vocês podem ver, aqui está a Constituição do Brasil, o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, e a razão pela qual ele não foi usado pelos constituintes como modelo de projeto da Constituição, e a justificativa aí é dada, inclusive, pelo professor José Afonso da Silva, onde ele diz que justamente pelo fato dela ter um teor progressista e o caráter parlamentarista, ele não foi aceito como modelo de projeto para os trabalhos da Constituinte. Bem, nesse PowerPoint aqui a gente vê a discriminação das várias comissões e subcomissões dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Então havia 8 comissões temáticas e 24 subcomissões, como vocês podem ver aí. E além disso existia a comissão de sistematização, que fazia todo o trabalho de sistematização da Constituinte, e também a comissão de redação final. E aqui a gente aponta algumas distorções dos trabalhos da Constituinte, enfocando o problema do mandato do presidente Sarney, que alguns entendiam que era 6 anos, outros entendiam que era só 4, e acabou ficando com os 5 anos, né? Essa discussão houve porque uma parte dos constituintes entendiam que a Constituinte não era uma Constituinte originária, era derivado, como Saulo Ramos, que era o consultor-geral da República, mas outros, como o professor Afonso Arinos, que foi inclusive o presidente da Comissão de Sistematização, entendia que era uma Constituição originária que poderia modificar todas as matérias da Constituinte, né? E aí, inclusive, a opinião de juristas e de deputados que entenderam que o presidente Sarney, para conseguir esse mandato de 5 anos, teve que fazer a distribuição de canais, de concessões de rádio e televisão. E aqui nesse slide PowerPoint mostra-se o texto da Constituição, quantos artigos foram publicados. O texto tem 245, 70 das disposições constitucionais transitórias, um total de 315, sendo a Constituição extensa, prolixa e detalhista, né? E aqui é importante destacar os direitos e garantias individuais do artigo 5º, só o artigo 5º tem 78 incisos, né? É praticamente uma mini-constituição dentro da própria Constituição Federal, né? E os direitos sociais do artigo 6º e 7º, e a federação atípica. Por que eu coloquei federação atípica? Porque a federação, o modelo é dos Estados Unidos, onde você tem a União e tem os Estados federados, né? Inclusive lá tem uma característica que primeiro houve uma confederação com todos os estados que se independeram da Inglaterra, preservando a soberania. Depois eles perderam a soberania e ficaram com a autonomia.
Mas essa característica não prevalece lá em alguns estados, porque uns têm pena de prisão perpétua e outros não têm. Então essa é uma característica da Federação Americana, que o Brasil importou, inclusive na Constituição de 1891, vários institutos, como a própria Federação, o presidencialismo, né, a República e também o controle da constitucionalidade pelo sistema difuso, né, que foi importado também da Constituição americana. Agora, por que eu chamo uma Constituição, aliás, uma federação atípica do Brasil? Porque federação é de estados, é que nós colocamos municípios. E tanto é verdade que os municípios, a maioria não tem, digamos assim, a autonomia financeira. Tem administrativo, tem política, tá? Mas a administração, a autonomia financeira praticamente inexiste. A maioria depende de transferências constitucionais e do fundo de participação dos municípios. E só para reforçar o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, de 26 de agosto de 2018. 1/3 dos municípios do país não gera receita nem para pagar salário do prefeito. Tá aqui. Significa dizer que dos 5.570 municípios brasileiros, praticamente 1/3 desse valor dá mais de 1.000 municípios, tá? Que sequer arrecada dinheiro, receita pública para pagar os prefeitos. E ainda querem criar mais municípios. Veja a distorção. Aqui temos apenas a repetição da Constituição, que foi o carro-chefe da apresentação do vídeo anterior, né? Destaque da Constituição que eu adquiri em outubro de 88, inclusive com o preço aí cruzado. Então, aqui a gente faz uma análise comparativa entre a Constituição de 88 e a Constituição dos Estados Unidos, né? Então vejam, a Constituição dos Estados Unidos foi promulgada em 1787, tem 231 anos de vigência, a nossa em 88, completou 30 anos agora recentemente. Número de artigos, a Constituição americana tem 7 e a nossa tem 245 mais 70, 315, originariamente, né? Porque já houve acréscimo de mais 5 nos artigos originais, e o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, hoje tem 114 artigos. E o número de emendas, 27 para a Constituição dos Estados Unidos, e a nossa já tem 105, 99 ordinários, né? E 6 de revisão. Tá certo? Então, de modo que a gente vê aí a discrepância entre a questão da extensão entre a americana, que é bastante sucinta, e a nossa bastante prolixa, né? E a mais sucinta, apenas para reforçar da Constituição nossa, fala de 1991, justamente porque se baseou na Constituição americana. E agora a incompatibilidade entre a Constituição de 88 e a realidade interna e externa do país. O presidente Sarney, mesmo antes da Constituição ser promulgada, ele já disse que o país seria ingovernável, né? E por que ele disse isso? Porque enquanto aqui no Brasil, com a Constituição, você ia reconhecer, assegrar uma gama de direitos, como se vê ali no artigo 5º, tem 78 dispositivos sobre direitos, né? E como é que o Estado ia poder fazer isso? Tem que gastar mais receita pública. E no mundo se criava uma nova ordem social, econômica, estabelecendo que os países doravante, com o neoliberalismo, que começou lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, com o presidente Reagan com a Margaret Thatcher, os países teriam que fazer ajuste fiscal, quer dizer, gastar menos receita pública, fazer concessões, privatizações, e o Brasil teria que fazer o contrário, gastar mais despesa pública para atender todos esses direitos. E tanto é verdade que houve um aumento da carga tributária, que na década de 80 era em torno de 25%, 22%, na década de 90 passou para 28%, 29%, e no século XXI chegou-se até quase 36%, 37%, e hoje está em torno de 33%, 34% do produto interno bruto. E aqui nós vamos ver nesse vídeo justamente a fala do Sarney, em que ele diz que com a Constituição de 88 o país seria ingovernável. O papel do Dr. Ulisses foi a de líder,
de coordenar. Quando ele adoecia ou por algum motivo faltava sessão, não havia sessão. A Constituinte só funcionava com ele. Então ele era o grande coordenador de estudo. E ele tentou impor uma marca que até hoje é criticada, e o Sarney, como presidente, criticava muito, de fazer a Constituição cidadã, onde você criava muitos direitos sociais, mas não indicava caminho para você arrecadar aquilo. E aí o Sarney fazia discurso e dizia: essa Constituinte vai tornar o país ingovernável. Aí ele, respondendo ao Sarney, ele pegava os índices de misérias do governo Sarney e falava assim: ingovernável é a fome, a miséria, aquela coisa. Ele teve grandes embates com o Sarney por conta da Constituinte, por ele tentar impor a chamada Constituição Cidadã. Os brasileiros receiam que a Constituição torne o país ingovernável. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. Bem, e aqui, apesar de toda essa discussão, vamos ver nesse PowerPoint quais foram os principais direitos que foram assegurados pela Constituição de 88. Eu, inclusive, coloco o fundamento jurídico com o artigo respectivo da Constituição. Igualdade entre homens e mulheres. Olha, posso dizer para vocês que antes de 88, quando a mulher tinha que fazer a declaração do imposto de renda, ela tinha que fazer com base na declaração do esposo, do marido. Tá? Então, quer dizer, era uma discriminação que houve. Então, com a Constituição, cada um passou a fazer a sua declaração independentemente e autonomamente. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Direito do consumidor, tá? Ampliação dos direitos trabalhistas. E agora aqui vai merecer um comentário. Os direitos trabalhistas do artigo 7 são 35 incisos. A Constituição americana não sequer fala em direito social. E hoje nós estamos lá em pleno emprego nos Estados Unidos. Quer dizer, então às vezes tem essa reflexão que tem que fazer, que a Constituição, o direito, reconhece, assegura formalmente esse direito e na prática não acontece. Nós estamos com cerca de 13 milhões de desempregados, fora desalentados, fora nem, fora outros que estão subutilizados. Então tem que fazer essa reflexão entre o direito que é assegurado e a prática. E, inclusive, essa responsabilidade, inclusive, é da iniciativa privada também em cumprir a Constituição. Importante também a criação do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, o fortalecimento do Ministério Público, e a gente viu isso aí, inclusive, na atuação da Operação Lava Jato e outras correlatas. A igualdade entre filhos legítimos ou não, né, que também não existe mais aquela discriminação do filho bastardo, digamos assim. E a promoção do meio ambiente, né, que essa é uma matéria também muito em voga na medida que nós estamos destruindo o meio ambiente e a terra não aguenta, né, a questão do consumo exagerado, nem também essa questão do efeito estufa e do desmatamento das florestas, sobretudo na Amazônia, que eu trabalhei lá há cerca de 15, 13 anos e vi. E muita floresta é devastada para atender o pessoal do agronegócio, que dá sua contribuição, mas que devastam a floresta para plantar soja e criar gado, né? E a proteção dos direitos dos deficientes. Isso aqui se justifica justamente pelaquela fala do Saulo Ramos no livro dele, quando ele chegou lá para auxiliar o governo Sarney, detectou que nem sequer existia uma proteção dos direitos dos deficientes físicos. E tanto que foi colocado aí na Constituição, e a gente vê hoje as pessoas com esse problema exercendo a sua cidadania, o que isso é muito bom. E aqui vamos passar aqui fazer um panorama, um retrato do que houve nas diversas décadas. A primeira, aqui já estamos na década de 1991 a 2000, né? Houve a eleição direta para presidente da República, o Collor foi o eleito, mas inexperiente, né? Fez o confisco da poupança, que é um ato, vamos dizer, estapafúrdio, confiscar a poupança das pessoas,
Hoje os mais jovens não entendem isso, mas ele fez um ato até que acho que nem o regime comunista faria, né? Confiscar. Depois houve o impeachment, porque ele se compatibilizou com o Congresso, além também de ter se envolvido em corrupção, e acabou sendo afastado do poder, assumiu o vice, que era o Itamar Franco. Essa época houve o Plano Real, em primeiro lugar com a criação da URV, que, digamos assim, fazendo a comparação, seria como uma moeda virtual, e que se tirou a cultura inflacionária da cabeça das pessoas, da população, dos empresários, e depois foi aprovado o Plano Real, né, em 94. E no governo do Fernando Henrique Cardoso se estabilizou a economia, né, e também, quer dizer, mas não foi, quer dizer, foi um feito extraordinário, porque as pessoas não têm imaginado de quando era a inflação, que a inflação prejudica um país. Até porque no processo inflacionário, os mais pobres é que são prejudicados, porque ele tem um imposto inflacionário, que não é cobrado, mas ele recebe o dinheiro no começo do mês, e no fim do mês o dinheiro não vale quase nada, ou vale um terço, ou um quarto, ou a metade do valor que valia no começo do mês. Agora, apesar de ter estabilizado a economia, o Brasil sofreu o impacto das crises econômicas que houve no mundo, como a crise do México, da Ásia em 97 e da Rússia em 98. Tanto é verdade que, a partir de então, tiveram que adotar várias outras medidas, como o superávit primário, né, que é receita menos despesa, excluindo o juros da dívida pública, a meta de inflação, né, a inflação variando no limite aí, tendo a média de 4,5% ao ano, e o câmbio flutuante, né, quer dizer, o câmbio de acordo com a variação entre o real e a moeda estrangeira, sobretudo o dólar. Vale destacar o seguinte, que essa questão da superávit primário, isso aqui é uma jabuticaba brasileira, digamos assim, porque no mundo civilizado, desenvolvido, lá é o déficit nominal, que conta o pagamento do juros da dívida pública, né? Aqui não, eles excluem para disfarçar, para escamotear, para dar aquela, vamos dizer, aquela aparência que o Estado ainda está numa situação econômica razoável, mas na verdade não é. Tanto é verdade que atualmente, em 2018, desde o governo Dilma, que nós vamos tendo, ao invés de superávit primário, estamos tendo déficit primário. Quer dizer, se contasse o juro pago da dívida, esse déficit já daria, seria o déficit normal, já daria cerca de 7,5% do PIB. Eu comparo esse déficit, esse superávit primário, o déficit primário, como os tributos indiretos. É feito para o cidadão não saber. Quer dizer, você paga o tributo, mas não sabe que ele é indireto, e é essa mesma coisa aí do superávit primário ou superávit fiscal, né? Ou déficit fiscal. Quer dizer, eles não contam o juro da dívida pública justamente para escamotear essa informação do cidadão. E dá a aparência que o país está numa situação razoável, quando na verdade não está. Bem, na década já de 2001 para frente, até 2010, a esquerda assumiu o poder com o Lula, só que ele tem que fazer a declaração ao povo brasileiro, dizendo que não ia descumprir as metas com os organismos internacionais do governo anterior, né? E ele também se favoreceu das chamadas commodities, né, que são aqueles produtos que são, digamos, de aceitação internacional, como soja, minérios de ferro, etc. Houve distribuição de renda, temos que reconhecer isso, e também a ascensão das classes sociais. Só que depois houve o problema do mensalão, né? E que vários políticos, membros do governo, se envolveram em atos de corrupção, mas mesmo assim ele conseguiu neutralizar isso entre a economia, digamos, crescendo, o Brasil obtendo superávit primário, ele conseguiu se reeleger em 2006, né? E a política econômica, expansão do crédito do consumo, houve a crise externa do banco do Estado de Lehman Brothers em 2008, que afetou também a nossa economia, e o BNDES, que devia ser um banco de fomento que promovesse digamos, as pequenas e médias empresas, começaram a favorecer aqueles chamados campeões nacionais, e todos já sabem o que foi que aconteceu. E já no governo último da Dilma Rousseff, houve ainda crescimento econômico, porém
ou com o fim do ciclo das commodities, preço administrado como de energia e combustível, etc., e com o início da recessão e da Operação Lava Jato, ela acabou também sendo afastada do poder pelo processo de impeachment. E no governo Michel Temer, que a gente esperava que ia ser melhor, mas praticamente a situação até piorou em certos aspectos, porque houve aquela questão da crise política, deflagrada com aquele recebimento não, digamos, não republicano no Palácio Jaboru, e todos esses desdobramentos recaem em toda essa crise econômica e política que o país está hoje, e que agora, com a nova ordem, depois das eleições, a gente espera que o Brasil caminhe numa direção melhor e um porto seguro. Vamos aguardar. E aqui é apenas uma repetição daquilo que nós já mostramos, né, dos 15 anos da Constituição, com a revelação de que alguns artigos da Constituição não foram votados, né? Aí a matéria do Brizola e a da Folha de São Paulo, com a grave revelação do Nelson Jobim. Então aqui é apenas uma repetição do que a gente já falou anteriormente, dos artigos que sequer foram votados. 5 não foram votados e 20 foram votados apenas uma vez, contrariando o que dispõe o regimento interno e a emenda constitucional 26 de 1985. Vale salientar, para esclarecer, que o Nelson Jobim inicialmente fez essa revelação ao jornal Globo, dizendo que apenas 2 artigos não teriam sido votados, que era o 2º e o 59 lá, com relação à não inclusão da medida provisória. E depois o Folha de São Paulo fez um trabalho de investigação na Câmara dos Deputados e que revelou todas essas outras distorções, como a gente acabou de ver. E aqui também apenas mostrando aquela Constituição que eu adquiri em 88, que o artigo 59, que dispõe sobre o processo legislativo, não continha justamente o item referente às medidas provisórias. Bem, e aqui é uma explicação que essa repercussão teve aqui no Banco do Nordeste também, que imprimiu cerca de 50 mil exemplares e distribuiu essa Constituição com essa distorção, né? E depois o Banco do Nordeste teve que, inclusive, fazer a nova impressão da Constituição, já com o artigo corrigido, né? E aqui vemos, nesse PowerPoint, alguns dos juristas que criticaram a atuação do Nelson Jobim, como, por exemplo, Francisco Fausto, presidente do TST, né? O Luiz Antônio Sampaio Gouveia, conselheiro da OAB de São Paulo, e o Vigandro Martins, que é advogado e professor de Direito Constitucional. Eles não viram, aliás, eles viram vamos dizer, um ato errado, digamos, do Nelson Jobim. Mas, por outro lado, houve também aqueles que entenderam que o Nelson Jobim não teria culpa, que está tudo sedimentado, a Constituição já foi votada, já foi promulgada, e esse ato não teria, digamos, prejudicado a legitimidade da Constituição de 88. Mas, de qualquer forma, merece a reflexão que eu faço aqui nesse slide, onde se diz: qual a diferença entre a Constituição Federal de 67, resultado dos trabalhos de um congresso que estava em recesso e foi convocado pelo presidente Castelo Branco e promulgado em 24 de janeiro de 67, com vigência a partir de 15 de março do mesmo ano, para a vigente Constituição, a Constituição Federal de 88, promulgada em 5 de outubro de 88, que tem vários artigos nela inseridos, sem sequer terem sido votados em 2 turnos de votação, em desacordo com o que estabeleceu o regimento interno e a emenda constitucional 26 de 85. Então é justamente isso. Como eu disse, o direito tem a parte formal e tem a parte material. Então aí foi uma parte formal que não foi obedecida, o rito. Então, como ele revelou esse fato apenas 15 anos depois, naturalmente pouca coisa podia ser, digamos, modificado. Agora, se ele faz essa revelação, digamos, uma semana depois, tinha havido um alvoroço total de que a Constituição não teria a legitimidade e possivelmente haveria necessidade de fazer uma nova votação. Não é? Então, isso é uma revelação
grave, mas que se a sociedade tome as cautelas para que numa votação da nova Constituinte isso não volte a acontecer, já que eu volto a repetir. O direito tem os dois aspectos, o formal e o material. E um deles não estando acontecido de acordo com o que diz a própria lei, a justiça, os princípios do direito, ele tem que ser corrigido de uma forma ou de outra. E volto a repetir, como auditor da Receita, se um auto de infração é anulado por vício formal, ele tem que ser declarado nulo. E se for o caso, abre o prazo de decadência e faz um novo auto de infração. Agora, se ele cai pela questão material, não tem mais como fazer um novo auto de infração. Inclusive, cita-se também aí o caso do Marcelo Cordeiro, que era presidente da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, que presenciaram uma fraude lá na votação, e ele combinou com o Ulisses Guimarães para não divulgar isso. Quer dizer, outro erro formal que passou em branco, mas que está na entrevista lá do livro do Mark Luff, né, que a gente viu. Bem, e aqui nós temos esse gráfico, esse organograma, que ele mostra como é que funcionam os poderes, né, equilíbrio entre os poderes, e o check and balance, que é justamente o peso e contrapeso que a Constituição nossa, desde a Constituição de 1891, importou da Constituição ou do sistema jurídico dos Estados Unidos. Então aqui, apesar de estar em inglês, a gente vê o seguinte: nós temos o poder executivo, que é aquele que administra, o poder legislativo, que é aquele que legisla, função principal legislar, aprovar os projetos de lei em favor da sociedade, e o judiciário, que faz justamente o julgamento nos casos concretos, né? Então aqui eu vou mostrar apenas alguns exemplos, porque cada poder tem as suas funções típicas, reiterando: o executivo de administrar, o legislativo de legislar, naturalmente, e o judiciário de fazer a justiça nos casos concretos. Agora, esses três poderes têm que trabalhar de forma harmônica, autonomamente independente, mas tem também as chamadas funções atípicas. Por exemplo, the president appoint judges. Desculpa a minha pronúncia aí do inglês, mas quer dizer o seguinte: o presidente nomeia o juiz. É o que ocorre com o presidente da República nomeando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que está lá no artigo 84, inciso 14. Aqui, the court can declare laws inconstitutional, quer dizer, a Corte pode declarar as leis do Congresso inconstitucional. Que é, por exemplo, a DIN, né, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, né? Quer dizer, ele aprova, mas o Judiciário pode, o Supremo, declarar a inconstitucionalidade da lei do Legislativo. Essa outra aqui, Congress must approve presidential appointment, it control the budget, it can pass laws over the presidential veto. Quer dizer o seguinte: o Congresso deve aprovar a indicação, a nomeação do presidente, ele controla o budget, é o orçamento, e ele pode aprovar leis sob o veto do presidente. E aqui diz também: it can impeach and remove the president from office. Quer dizer, ele pode aprovar o impeachment do presidente do cargo, que foi justamente o que aconteceu com o Collor e com a Dilma. Quem foi que fez o julgamento do impeachment? Não foi o Congresso, não foi o Judiciário, foi o Congresso, aliás, foi a Câmara dos Deputados e o Senado. É o julgamento político. Daí porque quem faz esse julgamento é o Poder Legislativo, né? Aqui, olha, aqui diz: the court can declare presidential act inconstitucional. Quer dizer, a Corte pode declarar os atos do presidente da República inconstitucional, né? Então a gente vê toda essa sistemática de check and balance entre os três poderes. Isso eu coloquei justamente para justificar se o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o Poder Judiciário trabalhassem observando todo esse esquema, não haveria esse problema que a gente hoje fala do presidencialismo de coalizão, né? Essas distorções que há entre a judicialização da política
E nós evitaríamos tudo isso em prol da democracia e do desenvolvimento e do progresso do país. Essa é a minha opinião. Bem, aqui eu começo uns novos PowerPoints sobre o que pode ser mudado na relação entre esses três poderes. Olha, diz o artigo 2º da Constituição, são independentes e harmônicos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Justamente reforçamos o que nós mostramos naquele esquema. O presidencialismo de coalizão, que é esse que o presidente, para obter o apoio do Congresso, tem que o quê? Dar cargo na administração desde o primeiro escalão e também aprovar as emendas, liberar as emendas parlamentares. Então, neutralizar o presidencialismo, evitar o toma lá da cá, quer dizer, evitar a cooptação dos membros do Legislativo pelo Executivo. Uma coisa importante também seria regular o lobby, que aqui não é regulado ainda. Nos Estados Unidos é legal essa atividade, né? Ou seja, fazer com que a atividade principal dos parlamentares, deputados e senadores seja discutir, votar, rejeitar, aprovar projeto de lei de interesse da sociedade, né? As funções atípicas de cada poder, especialmente a do Executivo e do Legislativo, seriam somente aquelas previstas na Constituição de 88. Tá certo? Ou seja, matéria tributária, a iniciativa é do Poder Executivo, né? Quem nomeia os ministros do Supremo é o Poder Executivo, mas com a aprovação do Senado Federal. O Poder Judiciário pode declarar leis inconstitucionais do Executivo ou do Legislativo, pelo sistema concentrado ou pelo sistema difuso. Quer dizer, então se tudo isso funciona assim, e você pode neutralizar essas outras distorções e o Brasil caminhar melhor nesse sentido. Bem, e aqui é um quadro interessante que eu fiz em relação à economia e à população do Brasil em 1988 e agora 2018, 30 anos depois. Então vejam, a população naquela época era de 141 milhões, hoje 208 milhões. A inflação era 554% ao ano. Veja a diferença, quanto é a inflação hoje? Até junho estava 2,86%. Então vocês imaginam a diferença de uma inflação de 554% ao mês, a de 94 deu 2016 ali que eu destaquei, e até junho de 2018 apenas 2,86%. O salário mínimo era de R$ 559, comparando que naquela época estava encruzado ali, né? 40.400, e hoje é de R$ 954. A taxa de fecundidade, a mulher naquela época tinha 2,85 filhos e hoje 1,69 filhos. Isso aí tem um impacto, inclusive, na questão da aposentadoria, na medida que está nascendo menos pessoas e, naturalmente, menos trabalhadores para, no final de contas, contribuir para a Previdência. Eleitores tinham 75 milhões e agora, na eleição de 7 de outubro de 2018, tivemos 147 milhões de pessoas votando, né, de eleitores. E o desemprego em 88, veja a diferença, 3,8% e atualmente 3,1%. Então é justamente aquilo que eu falei sobre os direitos trabalhistas que estão no artigo 7º, no artigo 6º, direitos sociais, e a Constituição dos Estados Unidos, que não tem nenhuma referência aos direitos sociais. Por outro lado, lá o Trump está em pleno emprego a economia americana, enquanto a gente está com essa crise e com vários direitos que não podem ser assegurados porque a economia está em recessão, então toda essa crise econômica e política. E eu botei ali a questão da educação, né? Aliás, analfabetos, que eu falei de falar, tinha 18 milhões e agora tem 11 milhões, bem menor o número de analfabetos, só que tem que considerar aí os chamados analfabetos funcionais, né? Que é cerca de 38 milhões. Quer dizer, não basta a pessoa só aprender a tabuada, português e tal, e as matérias do currículo normal das escolas, sem saber informática, sem estar em dia com a tecnologia, porque isso cria uma distorção, não só com o ensino privado, aliás, com o ensino público, né, que muitas vezes vai atrás do ensino privado. Fica atrás justamente porque não tem a mesma infraestrutura para dar um nível de educação melhor.
E aqui também eu falo também da questão da reforma política, né? Eu entendo que o voto facultativo, deveriam ter voto facultativo, não obrigatório, cláusula de barreira, que reduziria o número de partidos políticos. E a minha ideia aqui, não sei se todos concordam, mas seria diminuir 12 partidos políticos, já seria o suficiente para a gente ter uma democracia plena, né? Na medida que a democracia representativa, que é essa que nós estamos agora, que voltamos, ela está em xeque, ela está em crise. E não só aqui, como no mundo. E a democracia participativa, que está lá no artigo 14, com os instrumentos do plebiscito, do referendo e a iniciativa popular, poucos foram usados nesse período. Eu acho que o exemplo mais é da lei complementar 135, que fala da ficha limpa, né? Que foi uma lei que teve origem popular, iniciativa popular. E aqui eu trago a opinião de dois juristas, cientistas políticos, que dizem que a democracia representativa está em xeque. Pode ler o que diz o cientista político da USP, José Álvaro Moisés, que ele diz que a democracia representativa que está em crise, está em xeque. E também no plano internacional a opinião do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol e professor da Universidade de Beck, nos Estados Unidos. Que esse problema não é só aqui no Brasil, na América Latina, não. É em todo o mundo, em todos os países desenvolvidos também, como na Europa, inclusive. Pode ler o que eles dizem aí que você vai chegar a essa conclusão. Interessante notar também com relação às medidas provisórias, até que nós comentamos que foi uma falha que houve lá na votação da Constituinte, do artigo 59, que muitas vezes elas são aprovadas sem ter o caráter de relevância e urgência. Tá? Isso, e muitas vezes uma medida provisória sai com a matéria, depois eles vão colocando outras matérias que não tem nada a ver com aquela originária, que eles chamam de jabuti, né? Vão colocando outras matérias e aprova a medida provisória toda distorcida da originária. Isso, inclusive, fere a questão da formalidade exigida pela Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a matéria, né? No artigo 7 diz, excetuado dos códigos, cada lei tratará de um único objeto. Quer dizer, então infere inclusive essa lei Complementar 95/98, que muitas vezes, ou quase regra geral, não é observada. E o mais grave é que muitas medidas provisórias também hoje, não só essa questão, muitas delas foram objeto até de corrupção, como é retratado nessa parte da economista Laura Carvalho, que fala justamente de uma medida provisória que foi concedida digamos assim, para favorecer determinada empresa, determinada indústria, e que ela foi objeto, inclusive, de uma ação no STF, porque constataram que ela foi utilizada para determinada empresa, mas com pagamento de propina. Quer dizer, não só o requisito formal daquela exoneração tributária ser concedida de acordo com a lei, com a medida provisória, ainda está servindo também para a prática de corrupção. Aqui nós vamos ver nesse slide, nesse PowerPoint, a questão da educação. Tá? Educação como uma questão de Estado e não como uma questão de governo. Eu cheguei aqui em Fortaleza na década de 60, quando a Coreia do Sul estava no mesmo patamar, até mais atrasado que o Brasil, e hoje a Coreia do Sul está na nossa frente. Nós ainda estamos patinando nessa questão da educação. Então precisa ser educação que se projete para o futuro, e não ser uma educação, digamos, cada governo quer estipular normas diferentes, prejudicando digamos, o nível educacional das pessoas e o próprio futuro do país. Então, a valorização, aliás, eu até colocaria o seguinte, que a educação se começa em casa e o ensino na escola, quer dizer, o próximo princípio educacional e muito dele a gente aprende em casa com a família, com os pais, e o ensino na escola, né? Então, você tem que fazer essa combinação das duas matérias. E a valorização do professor, sobretudo, na escola pública, né? Eu, inclusive, trouxe essa matéria, essa manchete. Inclusive, eu trouxe a matéria justamente do Estado de São Paulo, de domingo, 24 de junho de 2018, onde nós estamos nessa manchete. Ou seja, dizendo que 2,4% dos jovens
querem ser professor no Brasil. Olha, veja que absurdo. Como é que você vai desenvolver a educação no país, onde alguns professores são, inclusive, açoitados, digamos assim, recebem, são maltratados nas escolas, se ele vai querer dar aula nele, sendo desvalorizado. Então, daqui é a grande distorção que há e que precisa ser corrigido, valorizando o profissional da educação, inclusive sob o aspecto salarial e da infraestrutura, que a gente sabe que as escolas particulares têm mais condições e as escolas públicas são bastante sacrificadas nesse sentido. Então nós temos que tentar melhorar esse desnível que há entre a escola pública e a escola particular. E é por isso que se cobra os tributos, né? Para que o Estado dê educação de qualidade a toda a população. Bem, complementando o que eu disse anteriormente, a questão da educação tem que ser voltada também para a realidade do país. Quer dizer, você tem que ver quais são as várias vontades, vários níveis de desenvolvimento das regiões e oferir uma educação voltada também para a realidade do país. Não se justifica que se dê uma educação para uma região mais desenvolvida, para uma região que tem outra vocação para a produção, para o setor primário, para o setor industrial e para o setor da tecnologia. Por exemplo, o estado do Ceará não é um estado, digamos, que tem muita vocação do setor primário, para a agricultura. Então ele está desenvolvendo essa parte, digamos, da tecnologia, né? da parte da ciência e da tecnologia, tá certo? Então, se você tem uma vocação de uma região que é mais para a área agrícola, você dá uma educação também voltada para as profissões que ocorrem naquela região do país, né? E também a questão do que é gasto pelo governo, das receitas públicas a favor da educação, não necessariamente é o valor que vai ser alocado para aquele setor, mas sim a gestão pública desses recursos. Quer dizer, o Brasil já gasta em torno de 5,6% do PIB em educação. Então, muitos países gastam até menos, mas tem uma gestão melhor nesse sentido para melhorar o nível educacional do país. E aqui na questão da segurança pública, que é dos debates que permeou todo o debate das eleições e é um dos temas que mais envolve a discussão hoje em todos os segmentos da sociedade, e eu trouxe a colação aqui e discuti justamente o artigo da Constituição que fala sobre a matéria, que é o 144. Ele diz o seguinte: a segurança pública, o dever do Estado, direito e responsabilidade de toda é exercida para a preservação da ordem pública, da economidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí vem Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Civis e as Polícias Militares. Então, essa interpretação que eu dou do artigo 144, que o Estado ali não é o Estado mesmo, é o Estado Nacional, a União, né? Todo o país que tem essa responsabilidade da segurança pública. Naturalmente que, como as polícias militares são dos estados, as polícias civis, ele deve receber o suporte da União Federal na medida em que ela é responsável, inclusive, por todo o território nacional, inclusive de proteção de todas as fronteiras, como no caso lá eu já trabalhei em 2 estados, como foi em Roraima e Rondônia, e veja a importância que tem para o Estado Nacional, dar a proteção a todo o país a partir da proteção das fronteiras terra e mar, e com a utilização naturalmente das Forças Armadas dos 3 níveis, né? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Bem, e eu coloquei a Amazônia aí, dando um enfoque na Amazônia, justamente porque eu já trabalhei em 2 estados, como foi em Roraima, fui até o presidente dos fiscais lá na época, na década de 80, e depois trabalhei também em Rondônia e vi justamente essa importância de toda a Amazônia para a questão, inclusive, da soberania do país, inclusive por questão do meio ambiente, da floresta, da água e etc., né? Então a Amazônia tem uma posição estratégica. Você tem uma fronteira seca de 17 mil quilômetros. Quer dizer, se você não proteger isso, vai ser, vamos dizer, um queijo suíço para a entrada de droga, para a entrada de arma, etc. Então temos que atacar a causa. Então, a partir da proteção da fronteira, que a gente pode ter um nível de segurança maior no âmbito interno, no âmbito dos estados, né?
E aí, naturalmente, trabalhando a questão da inteligência e da integração dos diversos órgãos de segurança, tanto a nível nacional, como a Polícia Federal, e nível estadual, como são as polícias militar e a polícia civil. E aqui vou tocar num sistema que é o que eu trabalhei, que é o Sistema Tributário Nacional, que ele é característica de regressivo, porque tributa mais os impostos sobre o consumo, como o IPI, o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e CID. Nós teremos que mudar esse paradigma para tributar mais o imposto sobre o patrimônio e a renda, como o próprio imposto de renda, não é? E outra distorção que há é que se fala muito no imposto sobre grandes fortunas, que está aí na Constituição, até hoje não foi regulado, mas em vez disso, o melhor seria restabelecer as alíquotas do imposto de renda da pessoa física, que antes da Constituição de 88, na Constituição, sob a égide da Constituição de 67, nós não tínhamos esse princípio da progressividade, da generalidade, etc., da progressividade, e a tabela do imposto de renda, nós tínhamos cerca de 10 tabelas, 10 alíquotas, como está aí, eu assinalei na Lei 7.450 de 85, no artigo 9. Pode conferir que você vai ver. E hoje nós temos esses princípios consagrados no artigo 153, 150 da Constituição, e nós só temos hoje 4 alíquotas, de 7,5%, 15%, 22% e 27%. Então bastaria restabelecer essas alíquotas aos níveis que eram anteriormente, que você vai ter uma tributação mais justa nesse sentido. E também nós temos que tributar os juros e dividendos, porque essa lei 9.249/95 isentou a tributação de juros e dividendos, então isso precisaria ser revogado e restabelecer essa tributação, né? E o Pacto Federativo, restabelecer o Pacto Federativo, na medida que nós temos guerra fiscal dos estados com relação ao ICMS e os convênios do CONFAS, que muitas vezes são descumpridos e cada estado quer arrecadar a sua maneira, trazer incentivo, trazer fábrica, etc., e prejudicando-se esse acordo que há no CONFAS, no sentido de que as decisões de concessão de isenção, de benefícios fiscais, deveria obedecer ao artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, e também esses convênios que muitas vezes são descumpridos pelos estados membros, né? E impedir a criação de mais municípios, porque a autonomia financeira é aquilo que eu já falei. Quer dizer, se a maioria não tem nem sequer condições de se autogerir pelas suas próprias receitas, que muitos dependem das transferências constitucionais e do Fundo de Participação do município, quer dizer, não tem sentido que se criar mais municípios para a federação, já que nós já temos bastante, cerca de 5 mil, aliás, eu vou ser até taxativo, eu não sei que tem que se criar doido. São 5.570 municípios na Federação Brasileira. E aqui, para encerrar, digamos assim, vamos ver o vídeo em que mostra todo o resumo da aprovação da Constituição, o recebimento da Constituição pelos constituintes, pelo próprio Ulisses Guimarães e tudo o que ele falou em relação à promulgação da Constituição de 1988. Corpo parlamentarista. O gabinete da presidência da Câmara foi pequeno para tanta personalidade. Lá estava o relator Bernardo Cabral, segurando sobre a mesa os 2 primeiros volumes impressos do projeto aprovado em primeiro turno. Lá estavam também o presidente em exercício da Constituinte, Mauro Benevides, o presidente do Senado, Humberto Lucena, e o tetra-presidente Ulisses Guimarães, hoje respondendo também pela presidência da República. O presidente Ulisses Guimarães fez uma pose para fotógrafos e cinegrafistas, exibindo como se fosse um troféu o projeto da nova Constituição. Depois elogiou o trabalho dos relatores e disse que a Constituinte de agora representa um avanço em relação às constituintes anteriores. Instituímos verdadeiramente uma democracia direta. Em muitos pontos, em pontos essenciais da vida representativa dessa nação. É a democracia representativa, é a democracia participativa. Os constituintes, relaxados, se comportavam como alunos no último dia de aula. Alguns demonstravam ansiedade, outros cansaço. E como acontece nos últimos dias de aula, o clima era de confraternização.
As divergências políticas ficaram de lado. O importante era lembrar os bons momentos da Constituinte e, se possível, registrá-los numa foto. Alguns constituintes chegaram a se comportar como alunos travessos, improvisando uma guerra particular de bolinhas e aviõezinhos de papel. Resultado, foram chamados à atenção mais de uma vez pelo deputado Ulisses Guimarães. Era o professor preocupado até a última hora em preservar a imagem da escola, a imagem da Constituinte. Aproveitando os últimos minutos. Finalmente, o discurso emocionado do presidente da Constituinte. Ele disse que a nova Constituição vai consolidar a democracia no Brasil. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. E a sessão terminou em clima de festa cívica em plena madrugada. Entre o Brasil, este Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste soles mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Permitam-me uma manifestação que não está, digamos, na liturgia das formalidades do ato, mas para mim e para os senhores constituintes tem significação. Entre as ofertas que recebi, que não foram poucas, para a caneta para assinar este documento que os constituintes elaboraram, eu me permiti, acredito que com o aplauso dos constituintes, escolher a que foi me oferecida pelos funcionários da Câmara dos Deputados. Aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição de 88 deu voz a várias minorias. Falava dos índios, tinha um capítulo só sobre meio ambiente. E, junto com ela, viria a eleição para presidente em 1989. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A Constituição tem mais de 2.000 dispositivos entre artigos, incisos e parágrafos. Muitos juristas criticam a Constituição de 1988 por ser muito extensa e detalhada, o que obrigou a Carta a ser emendada diversas vezes anos seguintes à sua promulgação. Na ordem política, ela realmente foi liberal. Na ordem social, igualmente. Igualmente. Isso não fez nenhum mal ao país. Só fez bem ao Brasil. O que ela fez foi romper o velho medo que o Brasil sempre teve da liberdade. Nós sempre construímos o Estado a partir da autoridade, nunca da liberdade. O Estado tem que ser construído a partir da liberdade.
E para concluir o nosso vídeo, eu gostaria de destacar vários aspectos positivos e negativos da questão econômica, social do Brasil e dizer o seguinte: dos pontos positivos nós temos o nível do estoque das reservas cambiais em torno de 380 a 382 bilhões de dólares, que é uma coisa positiva para enfrentar a crise especulativa, sobretudo do câmbio, né? Temos também o controle da inflação pelo sistema de metas e temos também a taxa de juros, que hoje está em cerca de 6,5%, né? Que são indicadores positivos. Por outro lado, existe uma questão da concentração bancária no Brasil, que é muito grande, e o spread bancário no Brasil é um dos mais altos do mundo. Aliás, diz o seguinte, que no Brasil o banco, quando a economia vai mal, eles vão bem, e quando a economia vai bem, eles vão melhor ainda. Quer dizer, o Estado pode estar ganhando ou perdendo, o sistema financeiro aqui sempre está bem. Então, tem que haver uma reforma no sistema bancário, desconcentrar e baixar esses juros, sob pena da gente passar, vamos dizer, para a escravidão do século XXI, que é deixar uma infinidade de pessoas aí devendo no sistema financeiro e cobra juros escorchantes nesse sentido. Agora, as outras partes negativas que nós temos é a questão do desemprego, que eu já falei, e para isso a economia tem que voltar a crescer. Temos também outra questão, que é a da dívida, que hoje já está perto de 80% do PIB, né? Que isso é agravante na medida que nós somos um país que não tem poupança interna, né? O país tem que se endividar mais ainda. E depois temos déficit primário, quer dizer, desde 2014 que nós estamos acumulando déficit primário devido às recessões que tem acometido a economia brasileira, além da crise política, né? E nós temos que reverter esse quadro, sobretudo com a reforma da Previdência, que o próximo governo que for eleito vai ter que fazer, queira ou não, a reforma da Previdência, para ver se controla esse déficit e o país voltar a crescer e dê emprego. Bem, e para concluir, eu gostaria apenas de reiterar o fato de que o presidente eleito disse que vai cumprir a Constituição, e isso já é naturalmente um ponto positivo, na medida que nós teremos os poderes obedecendo à Constituição, e isso naturalmente vai favorecer a relação entre os mesmos, e cada um cumpre a sua função no sentido de atender às demandas sociais e que o Brasil alcance o progresso em prol de toda a sociedade brasileira. E meu muito obrigado.